O Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele se viu à Santa Ceia e disse assim: esse é o meu corpo, que é dado em favor de muitos. Esse é o meu sangue, que é dado em favor de muitos. Sempre eu estou frisando que muitos não são todos. O Senhor Jesus, ele diz: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus disse que aquele que não largar pai, mãe, esposa, filho, filhas, campos, bens, por amor dele, não é digno dele. Ou seja, largar não é abandonar, é desprender. É desprender das coisas materiais. Jesus, ele explicou muito bem que nem todos estão vivendo na graça dele. Nem todos estão vivendo na perfeição do evangelho do cristianismo. Cristianismo vem de Cristo. E cristão vai além de ser um crente, um evangélico ou um religioso. A palavra cristão quer dizer representante de Cristo, pequenos Cristo aqui na terra. Quer dizer que Jesus, ele não morreu por todos, e sim por todos aqueles que também a Bíblia diz que aqueles que morreram com Cristo também ressuscitaram com Cristo. Nós temos que entender muito bem isso. Quando nós falamos em tsunami, terremotos espirituais, nós estamos se referindo às aflições do mundo, às dores, enfermidades, miséria, desacerto e muitas coisas que têm acontecido no meio das pessoas que se diz ser cristão. Aliás, lá em João capítulo 1 diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não lhe receberam. Mas foi dado o poder de ser chamado filhos de Deus, aquele ou aqueles que o recebem. Aqueles que recebem Jesus Cristo como seu Salvador e assume e passa a viver Cristo, esses passam a ter o direito de ser chamado filhos de Deus. A Bíblia diz que Jesus até citou isso, se não me engano foi em Mateus. Ele disse que a nação daquele tempo, do tempo dele, que ele já estava trazendo a graça, estava vivendo como nos dias de Noé. Uns casavam, outros se davam em casamento, era festa, banquetes e tudo mais. E quando Noé foi fazer a arca, Noé começou a avisar que vinha o dilúvio. Vinha um dilúvio. E as pessoas zombavam de Noé. As pessoas brincavam com Noé, porque já fazia décadas que não chovia sobre a terra. Mas Deus falou para Noé que ia mandar o dilúvio. E Noé começou a anunciar. E as pessoas começaram a brincar com o que Noé falava. E a Bíblia diz que Noé passou 120 anos fazendo a arca, e as pessoas zombando. Para quem não sabe, a arca hoje, no cristianismo, não estou falando no judaísmo não, porque no judaísmo a arca hoje ainda prevalece dentro da congregação. Então, quando Noé fez a arca, ele estava fazendo a arca e avisando as pessoas que Deus ia destruir a terra por causa do pecado e daqueles que não davam importância para o que Noé falava. Noé fazendo a arca e as pessoas não davam crédito. Chegou o dia que Deus mandou o dilúvio. Mas antes Deus disse para Noé: olha, pega todos os animais, cada um uma espécie de animais, o macho e a fêmea, coloca dentro da arca. Porém vai ter os 3 filhos, 3 noras, tu e tua esposa, ou seja, 8 membros. De milhares de pessoas, apenas 6 pessoas entraram na arca.
E a Bíblia diz que a arca foi fechada. Quem fechou a arca não foi Noé. Talvez se Noé tivesse fechado a arca, ele tinha abrido a arca ou aberto a arca para as pessoas entrar quando Deus mandou o dilúvio, que veio a chuva por 40 noites, 40 dias, e o povo começaram a bater na porta da arca. Noé abre a porta, mas Noé não podia abrir a porta, porque quem tinha fechado a porta da arca tinha sido Deus. E a Bíblia diz que a porta que Deus fecha, ninguém abre, e a porta que Deus abre, ninguém fecha. O que acontece? Noé estava dentro da arca, junto com sua família. Enquanto isso, o dilúvio, que as pessoas não acreditavam. Jesus citou isso em Mateus, se não me engano é Mateus, no Novo Testamento Jesus citou isso. E veio a chuva, o dilúvio, por 40 dias e 40 noites. Enquanto o mundo se acabava lá fora, Noé estava dentro da arca com sua família. Noé estava dentro da arca com sua família e com os animais. Enquanto isso, morria pessoas, famílias, crianças, jovens, adolescentes, idosas lá fora da arca. Deixa eu dizer para vocês aqui uma coisa. Jesus hoje, ele é a arca. Jesus é a arca. E os acontecimentos que têm acontecido hoje aí no mundo é o dilúvio. É o dilúvio que está vindo sobre a terra. Talvez você não sabe que tudo que está acontecendo, doenças, enfermidades, miséria, desacertos, separações, divórcio, gente, brigas, contendas, essas coisas que têm destruído vidas, isto é o dilúvio. Mas o dilúvio, gente, só vem para quem não está dentro da arca. Quem é a arca hoje? É Jesus. Hoje a arca é Jesus. No momento que nós estamos dentro da arca que é Jesus, o mundo está sendo destruído lá fora. Porque lá fora está o quê? Está o dilúvio. E quem é o dilúvio hoje? São os princípios do mundo, a vontade do mundo. Aliás, hoje, muitas pessoas têm vivido a lei do judaísmo. Você sabe que a lei do judaísmo é onde podemos dizer é uma lei capitalista nos dias de hoje. Onde tem dinheiro, onde tem nomes, poderes socialista, capitalista. Aí também está, né, a lei judaica. Você sabe que hoje as igrejas hoje anda em torno da lei judaica. Você vê essas igrejas pregar Jesus, mas eles não vivem o cristianismo. Sabe por quê? Porque o cristianismo veio trazer uma transformação de vida, veio trazer humildade, né? Então o que acontece? Hoje, quem está dentro da arca, que é Jesus, Jesus substituiu a arca da aliança. Hoje não precisamos usar mais a arca da aliança, porque Jesus, hoje ele é essa arca. Nós precisamos estar dentro da arca chamada Jesus. É preciso nós estar em Jesus e Jesus em nós, para que o dilúvio lá de fora, que é as leis judaicas, as leis romanas, as leis capitalistas, as leis socialistas, né? Dente por dente, aquele que tem mais pode mais, aquele que manda porque pode, obedece quem tem juízo. Tudo isso, gente, é a lei judaica. Na lei judaica, um sacerdote não podia chegar perto de um leproso, não podia chegar perto de um coxo, de um aleijado. E quantas vezes Jesus não chegou perto dos leprosos, dos coxos, dos aleijados, dos estrangeiros? Na lei judaica, os judeus,
não podia dialogar, não podia ter vínculo nenhum com o samaritano, com outras pessoas de outras terras, de outras regiões. Então, quando Jesus veio ao mundo, ele trouxe um amor, uma graça, ele trouxe uma transformações de atitudes. O que a lei judaica proibia, muitas coisas Jesus, ele quebrou enigma. Ele quebrou essas dificuldades de o homem acessar, ter acesso diretamente a Deus. Tem uma passagem na Bíblia que Deus disse assim, ó: afasta de mim as vossas melodias, os vossos cânticos, porque eu não me agrado das vossas melodias. Eu não me agrado das vossas canções. Por quê? Porque aquele povo cantava, ofertava a Deus, fazia sacrifício, era perdoado através de sacrifícios, de votos, de ofertas muito grandes. Porém, eles viviam no erro. Eles viviam com um fardo pesado. Eles procuravam a lei judaica, eles procuravam fazer algo para chamar a atenção de Deus, matava cordeiro, carneiro, bois, rolinhas, né? Pombos, para sacrificar e ofertar a Deus. Porém, eles não tinham vínculo, eles não tinham o amor, eles não tinham a graça, a gratidão de Deus no coração deles. Ou seja, quem tinha mais, podia mais, mandava mais. O povo judeu, eles viviam no sistema, podemos dizer hoje, no sistema capitalista. Vocês podem ver que lá tem uma passagem na Bíblia que fala da mulher samaritana. Quando Jesus chegou perto daquela mulher e começou a evangelizar aquela mulher, na lei judaica era proibido um homem judeu chegar perto de um samaritano, ainda mais uma mulher samaritana. As pessoas, elas não podiam entrar no templo, os coxos, leprosos, os aleijados, não podiam. Então Jesus, ele trouxe, quebrando esse enigma, essa dificuldade. Então, Jesus, ele representando a arca de uma nova aliança, por isso que Paulo disse, a letra mata, mas o Espírito vivifica. O que é que Paulo quis dizer com isso? Que a letra mata? É porque os mandamentos foram escritos numa tábua, em 2 tábuas de pedra. E o que quer dizer o Espírito vivifica? É porque o novo mandamento foi escrito no coração, em espírito e em verdade. Por isso que eu digo para vocês que a igreja hoje ainda vive no sistema judaico, que é um sistema capitalista. Naquele tempo, para as pessoas receberem o perdão de Deus, tem que matar animal, pássaro, sacrificar numa encruzilhada ou no templo. E Jesus, ele veio e disse, eu quero misericórdia e não sacrifício. Jesus, ele é a arca, ele é a nova arca, que protege o homem do dilúvio da vida. Os dilúvios, das dores, das tristezas que o mundo causa. Porém, o dilúvio ainda é o sistema capitalista do judaísmo. Por isso que hoje você vê as igrejas hoje dizendo assim, olha, você quer conquistar isso? Faça um sacrifício de tanto. Gente, irmão, eu não estou falando aqui da oferta, porque a oferta Cristo ainda mencionou. Cristo, ele se mantinha com os apóstolos com oferta doada de livre e espontânea vontade. Hoje você vê a igreja fazendo campanhas e correntes, fazendo conferências, concentrações grandes, só entra os grandões, os poderosos, tudo isso é lei judaica. Até as músicas, as canções que você ouve hoje,
é no sistema judaico. Poucas canções são direcionadas para a adoração a Cristo. Por isso que o mundo hoje está vivendo nos tsunamis, nos terremotos, maremotos espirituais, doenças, miséria, aflições que está vindo sobre o mundo. Por quê? Porque a igreja ainda vive o judaísmo e não o cristianismo. É isso que é a verdade. Inclusivamente, nós vamos continuar com essa mensagem. Porque estava em tanta doença, enfermidade, os tsunamis da vida. Porque a igreja está vivendo ainda no dilúvio e não dentro da arca chamada Jesus. O dilúvio, o judaísmo, e a arca que salvou Noé e sua família é Cristo Jesus. Precisamos estar em Cristo Jesus para que o dilúvio desse mundo não venha nos matar, nos destruir.